Muito boa noite a todos, uma noite completamente especial hoje aqui em Camaquã, onde daqui a pouco nós teremos a honra de observar diretamente aqui do Teatro do Sesc a palestra Futebol e Gestão do atual presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Romildo chegou em 2015 no Grêmio, em 2016 o Grêmio conquistava a Copa do Brasil, jogando um futebol que encantava o mundo inteiro. Em 2017, o Grêmio conquista a Copa Libertadores da América. 2018, o Grêmio conquista a Recopa. Mas, com o Romildo, o Grêmio não se transforma apenas em um fenômeno de futebol dentro das quatro linhas. Como a gestão de Romildo Bolzan transformou novamente o Grêmio em uma das maiores potências de gestão dentro e fora de campo para a América do Sul e para todo o mundo. Nós vamos chamar agora Romildo Bolzan Júnior, ele que nasceu lá no dia 13 de março de 1960, na cidade de Osório. Filho de Romildo Bolzan e de Mari Bolzan, é casado com Vera Lúcia de Vasconcelos Bolzan, com quem tem dois filhos, Gabriela de Vasconcelos Bolzan e Romildo Bolzan Neto. Romildo é advogado, formado pela PUC em Porto Alegre, com militância profissional em Osório, Tramandaí, Capão da Canoa e Torres desde 1982, voltado para a área do direito, do trabalho. Presidiu também a Associação Gaúcha dos Municípios e a Associação dos Municípios do Litoral Norte. Romildo foi vereador lá em 1982, foi vice-prefeito de Osório em 1988, elegendo-se prefeito nesta mesma cidade em 3 oportunidades lá em Osório. 1992, 2004 e 2008. Todas as passagens pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Foi presidente, inclusive, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, aqui do Rio Grande do Sul, no período entre 2008 e 2014. Encerrou sua experiência na administração da cidade em que nasceu no dia 1º de janeiro de 2013. Conselheiro do Grêmio há mais de 20 anos, ocupou uma das cadeiras do Conselho de Administração do clube no biênio 2013 e 2014, na condição de vice-presidente. Foi eleito presidente do Grêmio durante o biênio de 2015 e 2016, onde sagrou-se pentacampeão da Copa do Brasil em 2016, sendo reeleito presidente do clube para o triênio 2017-2019, quando foi tricampeão da Copa Libertadores da América, bicampeão da Recopa Sul-Americana e bicampeão gaúcho. Nós queremos agradecer a todos que se empenharam em fazer com que Camaquã e toda a região Centro-Sul tenha a oportunidade de observar, de interagir, de participar com Romildo Bolzan Júnior, um fenômeno na gestão do futebol e também na gestão pública. Esta é uma promoção aqui da Rádio Acústica e também da FAMURS, a entidade que representa os 497 municípios aqui de Camaquã, e vai o nosso agradecimento especial, principalmente ao consulado gremista de Camaquã e de toda a região, na pessoa do nosso presidente, nosso cônsul Ramon Cabarreiro, e também o apoio do Sesc com toda a sua estrutura, com esse teatro maravilhoso, através do nosso grande parceiro Daniel Sperb. Com vocês então, e fazendo um agradecimento a todos que fizeram empenho e muita força para estar aqui, lembro a pessoa do José Scorsato, que insistiu muito para que a gente conseguisse trazer esse evento aqui, justamente para a região Centro-Sul ter essa oportunidade, onde nós fomos lá junto com a Rádio Acústica, junto com o consulado gremista, conversar pessoalmente com o Romildo, que nos abriu de coração completamente generoso e aberto a sua sala lá diretamente do Grêmio e aceitou estar aqui. Lembrando que os ingressos que vocês compraram, justamente para observar a palestra do Romildo, ele vai ser destinado a uma entidade carente, que é a Abinjuve, aqui de Camaquã, que presta um trabalho que merece todo o nosso respeito e o nosso carinho. Com vocês então, com a palestra Futebol e Gestão,
presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Nós que passamos no futebol uma vida intensa, acabamos chegando do Rio de Janeiro por volta das 15h30. Tivemos lá expediente na Arena ainda, depois corre para cá e retorna para dormir em Osório, onde resido. Pela primeira vez o Grêmio tem um presidente do interior, verdadeiramente do interior. Não é apenas vindo do interior, mas residente no interior. Não me desvinculei e não me desvincularei das nossas cidades, porque vejo aqui prefeitos e todo mundo sabe o quanto a gente se apega nessas questões. E esse momento do Grêmio é um momento que parece uma coisa simples, mas não é. Mas não é. Por uma razão que tu faz no futebol uma vida de disputas, tu faz no futebol uma vida de buscar títulos, tu faz no futebol uma vida de tentar exatamente responder à torcida que muitas vezes não tem nenhum interesse na gestão do clube, mas gosta e admira e tem predileção quando vê coisas boas do clube, mas ela não está muito interessada nesses aspectos. Ela está muito mais interessada nos títulos. E o Grêmio, que é um clube que vem disputando tudo, quando chega nesta fase de jogar 2 semifinais, uma contra o Atlético Paranaense e outra contra o Flamengo, e sair fora das duas, de um lado, importante é que nós estávamos disputando, mas também do outro lado, muito ruim perder, e da forma que perdemos. E quando a gente perde desta maneira e perde 2 vezes, sabe o que acontece? Passa a ser um questionamento geral. Completamente os processos parecem que desaparecem. Os processos parecem que se acabam. E tudo passa a ser questionado. E não é apenas na mídia, não é apenas nas redes sociais, não é apenas nos meios de comunicação. Às vezes quem questiona é quem está do teu lado, quem está junto, num ambiente de muita situação de oportunismo e também, sinceramente, de oportunismo, mas também esses momentos têm muitas oportunidades para a gente rever conceitos, para a gente rever momentos e para a gente fazer os nossos questionamentos internos, as nossas avaliações, refazer novos diagnósticos, mas principalmente, também porque processos como esse geram uma oportunidade de se recuperar tão rapidamente. E o Grêmio, que há 2 semanas atrás, 1 mês atrás, era virtual campeão da Copa do Brasil, era virtual finalista da Libertadores, o Grêmio, num processo de recuperação, já ganhou 2 partidas e vamos fazer muito empenho para ganhar o Grenal. E se acontecer isso, a nossa autoestima recupera, vamos em frente e pela 5ª vez, possivelmente, a gente possa disputar uma Libertadores de modo seguido, que não é tão simples assim. Então, eu só falo isso, não começo a palestra assim, geralmente, mas só falo isso porque o momento exige algumas explicações. E ser gremista, nesta hora, meu amigo, tem que ter coração forte. Mas, como diz o outro, muito pior do que tu não discutir esses assuntos, não fazer isso, é te omitir, não ter ações, simplesmente ficar prostrado. Estas horas é que aparecem as necessidades das reações. E eu digo a vocês que o Grêmio, explico isso aos gremistas, o Grêmio vai reagir e vai continuar com as suas políticas de formação, vai fazer os seus ajustes, mas o ano que vem voltaremos muito fortes e muito competitivos. E futebol tem exatamente isso. E no cenário do futebol, as coisas não são simples assim, não. Eu não tinha vida ativa no Grêmio, eu não tinha vida política no Grêmio, eu tinha vida apenas no Conselho Deliberativo do Grêmio por bastante tempo. E o Grêmio se caracterizou há muito tempo, como os conselhos dos clubes, que tem muitos aspectos familiares, culturais e de prosseguimento, às vezes de... Eu acabei conselheiro do Grêmio lá por volta dos anos 90. Sabe de que forma? Como muitos gremistas acabaram, por uma espécie assim de capitania hereditária. Meu pai era conselheiro do Grêmio desde 1967, entrou no conselho do Grêmio em 67 pelas mãos do ex-presidente Rudi Armin Petri. A relação deles vinha exatamente da praia, né? O veranista, Rudi Armin Petri era veranista de Capão e participava da sociedade, lá da Sociedade Amigos de Capão da Canoa,
E meu pai, como prefeito, era frequentador, porque naquela época o município de Osório tinha todas as praias como pertencentes ao seu território, Capão da Canoa, Tramandaí, Xangri-Lá, Imbé, enfim, Cidreira, Arroio de Sal não, Arroio de Sal pertencia a Torres, todas aquelas praias. E o meu pai, num determinado momento, lá depois de 67, lá pelos anos 90, o pai inventou de dizer que gostaria de se aposentar, gostaria de sair. E aí fez o quê? Indicou o filho. Como tantos outros filhos de ex-presidentes ou de ex-conselheiros acabaram sendo indicados desta maneira. E foi indicado pelo presidente Flávio Albino. Eu cheguei lá no conselho e fiquei na 7ª suplência, porque era uma chapa só e tudo. Mas aí, como tinha aqueles experientes, aqueles bem experientes, tu não demora 6 meses, tu já vai assumir a titularidade. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava na bola 7, que já iam morrer alguns aí e tal, e não deu outra. 7 meses depois, eu já era titular do Conselho do Grêmio, substituindo, sabe a quem, para quem é do futebol e gosta do futebol? Substituindo ao coronel Anerão Corrêa, que tinha sido presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e era um gremistão, e de lá para cá fiquei até então. Mas a minha vida política no Grêmio se limitava ao Conselho Deliberativo. Nunca tive participação nenhuma em nenhuma área executiva do clube, absolutamente nenhuma mesmo. E chegou, no determinado momento, o presidente Fábio Koff estava retornando, em 2012, preparando a sua candidatura de retorno para fazer uma volta ao Grêmio. E aí ele resolveu montar a sua chapa. E a sua chapa montada, tive a honra de ser convidado por ele para ser um dos vice-presidentes. E ele fez uma movimentação estratégica, escolheu 6 nomes, todos eles vinculados a grupos políticos do clube, e fez esse movimento, e depois de 2 anos com ele, acabei sendo indicado por ele, na sua conjuntura do clube, como presidente, para ser presidente do Grêmio. E acabamos ganhando as eleições. E, sinceramente, suceder o presidente Fábio Koff não é qualquer coisa, vamos combinar. Não é tão simples assim. Suceder o presidente Fábio Koff, nós vamos suceder o presidente mais importante de títulos no Grêmio. Bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, várias vezes campeão gaúcho. Não era fácil. E, sinceramente, sem legitimidade política que eu não tinha, para mim era muito mais difícil. Muito mais difícil. Vamos combinar que esses processos de comparação são terríveis. Porque se tu consegue superar e conviver bem com isto, tu vai em frente. Mas muitas vezes a reação é de revolta e rebeldia. E tu te rebela contra o teu mentor. Não acontece isso? Bastante. Acontece bastante. E, sinceramente, com o presidente Fábio Koff, só tive alegrias, só tive exemplos a serem seguidos, juntamente com também o presidente Hélio Dourado, que foi um presidente muito vitorioso, muito operoso no Grêmio. Feito aquele processo, ganhamos as eleições. E aí? E agora? E agora? Nós chegamos, a posse seria em torno de 2 meses depois, e junto conosco se elegeram mais 6 vice-presidentes, e nessa eleição de mais 6 vice-presidentes eu me colocar numa posição quase que isolada de, embora tivesse a posição de vice-presidente, vamos combinar que a rotina do clube como vice-presidente tu não consegue ter. Porque o sistema era presidencial, o sistema era presidencialista, tu não tinha aquela intimidade. Mas por 2 meses, da eleição à posse, eu fiquei lá dentro do Grêmio isolado, sozinho, praticamente conhecendo e vendo todos os processos, exatamente para fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico feito, compartilhado depois, posteriormente, com o Conselho de Administração. E esse diagnóstico feito, para mim só tinha um. O Grêmio deveria passar por um processo enorme e de dificuldades para conseguir ajustar seu caixa, seu fluxo, seu orçamento, seu déficit e desenvolver uma nova política de futebol. Para mim aquilo ficou claro, e tanto é que na posse, se alguém acompanha isso, a primeira coisa dita foi que o Grêmio passaria por um processo enorme de austeridade. E dito isto, compartilhei todas aquelas questões com o Conselho de Administração, porque tu não vai entrar num processo desta ordem, dessa magnitude, simplesmente chegando lá e começando a fazer, empiricamente ou de improviso. Não existe isso. Tu tens que ter o diagnóstico, mas tu tem que saber exatamente os processos que tu te envolveu, como tu entrou e aquilo que pode ser sugerido. Porque se tu não dominares os processos pelos quais tu vai decidir, tu vai errar. Se tu não dominares os processos pelos quais tu é responsável
pelos quais tu vai ter que tomar decisões, se não tiver minimamente conhecimento daquilo que foi problema, ou daquilo que é sucesso, ou daquilo que precisa ser corrigido, tu vais fracassar. Então a primeira coisa que a gente faz é tomar conhecimento por conta própria, fazer o seu juízo e depois levar ao debate. Levado ao debate com o Conselho de Administração, não teve absolutamente nenhuma divergência em relação aos diagnósticos. E aí começamos a tomar as decisões a partir daqueles diagnósticos. E as decisões implicaram, no primeiro momento, de fazer praticamente toda uma limpeza contábil, uma confissão contábil, uma busca incessante de tudo aquilo que o Grêmio devia, seja um tributo, seja o que tivesse, para exatamente a gente fazer a varredura das contas, a varredura dos tributos, a varredura dos fornecedores, os controles melhorar, e a partir dela lançar tudo isso contabilmente e organizar a perspectiva de organização a partir dessas situações diagnosticadas. E fizemos isso. E junto disso, para mim foi o processo mais importante de todos, começar a manter um discurso permanente com a torcida, com a população, porque não pensam que todo mundo não te olha num clube de futebol, todo mundo te olha. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer depois que tu toma as decisões é começar a falar com a população sobre isso. Mas falar não é simplesmente para dizer, é simplesmente justificar, é também para contar a verdade. E dizer as perspectivas que tu tens não eram boas. E se nós tivéssemos que organizar um clube, nós tínhamos que passar por um jejum de títulos. E sabe quantos anos a gente não ganhava alguma coisa importante? 15. Vocês acham que isso é simples? Eu vou dizer para vocês, nós tomamos posse em dezembro de 2014. Com tudo isso feito, anunciado e começado a ser debatido, cheguei na praia, eu veranei e cheguei lá. Chegava às sextas-feiras lá e tal, quando podia, e eu não tinha ambiente para tomar um chopinho. Vocês pensam que isso é brincadeira? Eu não tinha lugar que eu ficasse à vontade, às vezes convidado por amigos, ou amigos dos amigos, ou em casas de outros. Eu não tinha nem um pouquinho de sentimento de vontade, ou muitas vezes porque eu achava que ia ser cobrado. Eu não achava, eu era cobrado. Aí eu vi a dimensão da tarefa. E a dimensão da tarefa, para mim, era muito mais eficaz se eu tivesse que contar sempre a verdade. E contei a verdade, que o Grêmio estava ruim, que o Grêmio não tinha que disputar nenhum título, mas não poderia disputar nenhum título, mas ficaria muito orgulhoso se naquele primeiro momento nós ganhássemos o Campeonato Gaúcho. 2015. E vamos combinar, aí eu fui tido como um presidente, não apenas, mas um presidente pequeno, sem ambição, sem nada, porque tu vai para o Grêmio só para ganhar o Campeonato Gaúcho é muito pouco? Não, mas era o que era possível fazer. E chegamos em 2015, praticamente derrubamos o plantel inteiro. E aqui eu quero compartilhar com vocês alguns nomes que a gente teve que vender, que a gente teve que tirar. Barcos, Moreno, Riveiros, Zé Roberto, Dudu, esse do Palmeiras, jogadores que se consagraram e eram consagrados, mas tivemos que derrubar aquilo para tornar simplesmente a possibilidade de pagar a folha dentro do mês. E passamos a fazer isso. E reconstruímos um time, mas também reconstruímos um conceito, porque a primeira coisa que a gente foi fazer é saber o que nós tínhamos na base, os jogadores que poderiam subir. E ali já estavam prontos para subir o Wallace, o Luan, o Pedro Rocha estava praticamente vindo, e toda uma leva de promessas que vieram logo depois, que acabaram se constituindo em jogadores fundamentais para que a gente exercesse essa política com eficiência. Mas o primeiro jogador que nós compramos em 2015, qual foi? Vamos ver se o pessoal se lembra aqui. Marcelo Oliveira. E aqui eu conto uma historinha para vocês. Eu, fazendo a minha primeira contratação, contratamos o Marcelo Oliveira, que eu gostava muito do Marcelo quando jogava lá no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras. Eu achava um jogador extremamente... e chegou ali, realmente chegou um grande caráter. Chegou uma pessoa muito bacana, uma pessoa de cara limpa mesmo. E foi para o exame médico, e o exame médico, o médico me telefonou dando o seguinte: olha, presidente, esse rapaz aqui tem o joelho bichado. Diria mais, esse jogador é um jogador aleijado. E eu não recomendo a contratação. E aí, o que eu faço? Primeira contratação que estava sendo feita. O que eu faço? Ligo para o Filipão
Aí liga o Filipão e fala, nem dá bola para isso, ele estava jogando lá, tá, deixa aí. Mas colocamos isso para o jogador e sabe o que o jogador fez? O jogador é o seguinte, presidente, se por acaso eu me pisar no joelho, nesse local onde eu tenho a lesão, nós vamos botar uma cláusula no contrato, que eu rescindo o contrato e nós estamos resolvidos. Pode ser? Pode ser. E o Marcelo Oliveira se tornou não apenas uma liderança daquele grupo, mas acabou sendo os maiores e os melhores jogadores da conquista da Copa do Brasil em 2016. E o segundo jogador que nós compramos, qual foi? Douglas. O Douglas Barriga de Cadela. Não é verdade? Não é assim que chamam ele? Douglas Barriga de Cadela. E o Douglas se constituiu, sem sombra de dúvida, esse sim, o melhor jogador da Copa do Brasil 2016. E permanentemente, conversando com a torcida, conversando com os jogadores, e explicando as coisas do Grêmio, os processos do Grêmio, começamos ao processo de 2015, perdemos o Campeonato Gaúcho, que era o desejo, era o sonho de consumo, para dizer, chegamos ganhando alguma coisa, mas não ganhamos coisa nenhuma ali. E alguém se lembra do time que nós começamos aquele jogo na final do Campeonato Gaúcho 16? Quem é que estava lá? Nós permanecemos naquele ano com o Juliano, que achávamos que alguma coisa de boa qualificação deveria permanecer. Mas quem jogou naquele jogo, você se lembra quem era o centro-médio daquele jogo? Araújo. Você se lembra quem era o ponta esquerda daquele time? Lincoln. Você se lembra quem era o centroavante daquele time? Mamute. Era esse o time do Grêmio. Imagina. Mas foi indo e as contas foram se ajustando, porque não estava boa ainda, mas estávamos indo. Aí, chegamos no final do ano, e qual foi o resultado que nós tivemos no final do ano? 3º lugar no Campeonato Brasileiro. E aí, aquilo que parecia uma situação de um discurso que não tinha projeto, que era simplesmente uma improvisação e apenas um desejo de resolver as contas do clube sem criar um time de disputa, passou a ser uma espécie assim de política mais ou menos acreditada. E para confirmar que era mais ou menos acreditada, chegando em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, nos deu direito a jogar a Libertadores mais uma vez. E naquele momento, para não deixar de ser franco, e para não deixar de ser correto com a torcida, o que eu disse? Se alguém se recorda, não era o melhor momento para nós jogarmos a Libertadores de novo. Porque não era. Nós não tínhamos condições de fazer um time capaz de competir, mas íamos jogar, claro, é evidente, nos classificamos para isso. Vamos lá, vamos jogar. E como é que fomos? Passamos da fase de grupo e chegamos na fase de oitavas e tomamos um verdadeiro passeio do Rosário Central. Você se recorda daqueles 2 jogos? Tomamos um passeio do Rosário Central. Mas mesmo assim o processo continuava. E aí chegou 16. 16, mais uma vez queríamos repetir o Campeonato Gaúcho. Porque nós tínhamos alguma coisa. E ganhar o Campeonato Gaúcho parecia mais fácil. E perdemos o Campeonato Gaúcho. E fica aquilo tudo colocado em xeque, colocado em dúvida. E colocado em dúvida, o que aconteceu? Chegamos no final do ano, uma semana depois daquela tragédia do avião da Chapecoense, aquele acidente terrível, o Grêmio acabou campeão da Copa do Brasil. Daquele time, melhorado, com algumas peças e tal. E aí aconteceu um fenômeno interessantíssimo. Porque dizer a verdade tem tanto sentido, faz tanta lógica e é tão importante. E dizer as coisas como ela acontece, e os processos sendo feitos e justificados permanentemente, e a torcida perceber que isso efetivamente estava acontecendo, passou a existir uma relação de confiança. Naquilo que te dizia, para aquilo que estava efetivamente acontecendo no Grêmio. E se tu dizia aquilo e as coisas aconteciam, ou seja, o projeto, além de estar diagnosticado corretamente, as decisões foram tomadas corretamente, os resultados também começaram a aparecer. E esta relação de confiança é uma das coisas mais importantes que pode acontecer nas relações pessoais, políticas, clubísticas e das relações humanas. E aí veio 17. Perdemos de novo o Campeonato Gaúcho. Mas, em compensação, fomos chegando ao final do ano, fomos indo, e acabamos campeões da Libertadores da América. E aí, aquilo que tudo desconfiava, aquilo que tudo era desconfiado, aqueles processos todos que foram, no primeiro momento, tomados como processos duvidosos,
passaram a ser processos indiscutíveis, exatamente pela clareza da informação que se passou para a torcida, exatamente das relações corretas que foram feitas com a torcida. E aí, em 18, ganhamos o Campeonato Gaúcho. E em 19, repetimos o Campeonato Gaúcho. E o Grêmio se consolidou, depois nós vamos ver aqui nos slides, numa situação assim de um ciclo importante, porque vários processos administrativos foram tomados, várias situações foram tomadas e os resultados apareceram. E o momento mais importante foi a nossa renegociação dos contratos de televisão com a Globo, onde o Grêmio foi protagonista nisso, recebeu uma boa luva, e ali nós começamos a fazer o nosso processo definitivo de remontagem financeira do clube. E agora eu vou tentar explicar para vocês como tudo isso aconteceu. E por que o Grêmio, e aí como o Grêmio opera. Deixa eu ver aqui. Em primeiro lugar, ninguém faz na vida nada se não tiver estratégia, valores de comportamento, valores negociais e principalmente propósitos. Essa história de que na vida a gente faz tudo de improviso, vai fazendo as coisas na vida, não existe isso. Ou na vida tu tem um conceito de vida e organiza essas coisas e bota isso a serviço de onde tu estiveres, ou então nada vai. O que é o Grêmio? O Grêmio é um negócio. O nosso negócio é exclusivamente focado no futebol. O Grêmio não tem mais, antigamente como tinha, piscinas, clube social, o Grêmio não tem mais bolão, o Grêmio não tem mais tênis de mesa, o Grêmio não tem mais futebol de salão, basquete, futsal, enfim, o que vocês quiserem de modalidade esportiva, o Grêmio não tem absolutamente nenhuma atividade nesse sentido. O Grêmio está exclusivamente voltado para o mundo do futebol. Nossa missão é satisfazer o universo de torcedores e o público aficionado com vitórias e conquistas de títulos. E a nossa visão, enquanto clube, é estar no primeiro nível do futebol mundial. Os valores que a gente pratica por conta exatamente dessas diretrizes: bom senso e atitude, atenção e respeito ao torcedor, valorização da história, atualização e inovação, ética e responsabilidade, espírito vencedor, honestidade de propósitos, humanismo e responsabilidade social, competência gerencial e valorização dos funcionários, unidade e comprometimento, doação, amor e paixão pelo clube, transparência. Tudo isso faz parte da nossa relação, dos nossos valores que professamos. Nossos objetivos estratégicos são estes: sempre estar atualizado ao mercado do futebol mundial, modernização administrativa e gerencial, transparência e unificação da gestão, implementação do modelo de profissionalização gerencial, melhor aproveitamento das potencialidades da base, conquista de títulos. E para acontecer isso, nós temos este mapa estratégico dos nossos negócios. Primeira coisa, domínio do negócio de futebol. O Grêmio hoje tem escola de futebol, o Grêmio tem base de futebol, o Grêmio tem transição de futebol, e o Grêmio tem elenco profissional, e o Grêmio tem também, que é uma situação inovadora, e o Grêmio vem procurando incrementar isso, futebol feminino. Futebol feminino. Nosso negócio, para que isso aconteça, precisam de vitórias consistentes. Nosso patrimônio hoje é um patrimônio físico moderno, arenas, centros de treinamentos e um modelo de gestão. Nós estamos, todos sabem, em uma negociação bastante pesada para antecipar a compra da gestão da arena. A arena será nossa em caráter definitivo somente em 2033, quando encerra, então, essa participação de 20 anos da Arena Porto Alegrense, que é uma empresa da OS, para organizar essa situação. Nós estamos trabalhando muito fortemente sobre essa aquisição. Nós temos centro de treinamentos, que um é em Eldorado da base. Esse centro de treinamentos de Eldorado da base está recebendo uma obra de 10 milhões de reais aproximadamente, 9 milhões de reais, onde nós estamos transformando praticamente toda aquela estrutura de 24 hectares, que hoje toda a base opera lá, são em torno de 150 guris que vivem, que jogam lá, 200 rapazes, 150 estão alojados, mas nós estamos fazendo lá alojamentos novos, campos novos, iluminação, vestiário, hotelaria, e estamos fazendo a parte de fisicultura, a parte médica, todo um processo que vai dar para aquela estrutura, talvez, a melhor estrutura de base do futebol brasileiro. Nós temos um modelo de gestão que passa por uma governança muito sólida, e o Grêmio, que sempre teve um regime presidencialista, deixou de ter, não é que deixou de ter, ele continua sendo, porque o presidente do clube expressa, o presidente do clube representa e se manifesta pelo clube em todos os meios, mas o Grêmio hoje opera organicamente o seu conselho de administração. Nós somos o presidente, mais 6 vice-presidentes. Todas as segundas-feiras, às 5 da tarde, nos reunimos e passamos ali por todos os temas do Grêmio.
desde o futebol, desde as questões estratégicas, desde o fluxo de caixa, desde o quadro social, desde o balanço, desde as questões que dizem respeito ao nosso varejo, nossas lojas. O Grêmio passa limpo todos os diagnósticos, todas as informações, todas as perspectivas dos seus indicadores, para que nós possamos, todos nós, a toda semana, termos conhecimento pleno de tudo isto. Para que isso aconteça, nós temos também gestão de atletas, temos marketing de resultados, viabilidade financeira, isso mais adiante vocês vão entender por quê, e um relacionamento inteligente com todos os públicos que acompanham o Grêmio. Aqui vem um demonstrativo para mostrar exatamente o resultado das políticas financeiras que nós tivemos e das formas das decisões que tivemos e como conseguimos, de certa forma, dar uma equacionada no Grêmio. Em 2014, nós arrecadamos naquele ano 206 milhões, mas tivemos um indicador gerencial extremamente negativo, porque tivemos um EBITDA de menos 1 milhão, menos 1 milhão e um déficit operacional de 32 milhões. Por conta das medidas tomadas já no início do final de 2014, início de 2015, a torcida não acreditou naquele primeiro momento, porque não é fácil tu fazer política de austeridade, dizendo que tu vai diminuir tudo, que as perspectivas de título são difíceis, mas, que se acreditar no projeto pode confiar que vai dar resultado, mas a torcida não acreditou muito, tanto é que baixou de 2.206 milhões para 190, mas em compensação, os indicadores gerenciais do Grêmio começaram a melhorar, porque já tivemos em 2015 um EBITDA de 4 milhões positivo, e um déficit operacional por conta de todas as confissões que fizemos, principalmente o refim, o refim do futebol, que se chama Profut. Tivemos um lançamento de todas as nossas situações de ordem de comprometimento de despesas e comprometimentos contratuais e também fiscais, de menos 38 milhões. Em 2016, arrecadamos 229 milhões, mas tivemos já um EBITDA de 32 milhões e um lucro operacional de 35. Em 2017, tivemos uma arrecadação de 347 milhões, um EBITDA de 87 milhões e um lucro operacional de 11 milhões. Em 2018, já tivemos uma arrecadação de 402 milhões, um EBITDA de 136 milhões positivos e um líquido operacional de 54 milhões, que foi o maior lucro operacional dos clubes brasileiros. Maior que o do Flamengo, nominalmente, maior que o do Corinthians, nominalmente, clubes que arrecadaram mais do que o Grêmio naquele exercício. Mas o Grêmio já teve, naquele período, este resultado aqui, e por isso que os meios especializados do futebol, de administração do futebol, deram ao Grêmio, no ano de 2018, a melhor gestão desportiva de clubes do Brasil. Para entender um pouquinho melhor isto, a evolução de tudo isto, nós tivemos, em relação à arrecadação, à realização orçamentária, nós tivemos um ganho de 16%, no EBITDA tivemos um ganho de 56%, e no lucro operacional tivemos um ganho de 391% do exercício de 2017 para 2018. E aqui está, para mim, um dos maiores segredos que a gente pode ter numa questão administrativa. O Grêmio passou a realizar controles absolutos sobre todos os seus contratos. O Grêmio implementou um processo de gestão e um processo de controle chamado SAP, que dá todas as condições para o clube ser completamente gerenciado em todos os contratos, os protocolos, no seu inventário, na sua gestão de pessoas, todos os processos que tu possa imaginar, nos almoxerifados, tudo isso pode ser. E o Grêmio, então, que teve um acréscimo de receita importante no que diz respeito às suas questões de realização orçamentária de 16%, o Grêmio de 2017 para 2018, por conta do aperfeiçoamento de gestão do Grêmio, teve um aumento de despesa de apenas 2%. E isso foi melhorando cada vez mais a nossa situação gerencial. Aqui está um dos pilares da estratégia montada pelo Grêmio, que é a questão do endividamento bancário. Somente este ano, pelas nossas contas, nós deixamos de pagar de juros no Grêmio de serviço da dívida em torno de 10 milhões de reais por conta desta política. O Grêmio em 2014 devia 53 milhões aos bancos, 6 no longo prazo e 53 no curto prazo, 69, 16, em 16, 68, 15, em 17, 67, 13 e 18, 9 no longo prazo e 17 no curto prazo. Esses 17 nós já pagamos, não existe mais. E os 9 milhões serão exigidos somente a partir do segundo semestre de 2020. Então, o Grêmio liquidou essas situações aqui. O Grêmio teve que fazer uma operação rápida de 10 milhões esse ano por conta do fluxo. Não que não estamos em operação deficitária este ano. Nós estamos com superávit fechando no terceiro trimestre desse ano, com lucro operacional de 21 milhões. Mas,
tivemos que fazer uma operação rápida, porque todo o planejamento do Grêmio implicava em uma venda de jogador para o primeiro semestre, que é a janela que fecha, geralmente, nos meses de agosto. Não realizamos isso, e pior, se nós tivéssemos apenas jogado a semifinal, a final da Copa do Brasil, nós não teríamos necessidade de fazer isso. Mas tudo não aconteceu como previsto. Pelo menos um campeonatozinho a gente deveria jogar a final. Não jogamos, então nós vamos finalizar o ano superavitários, mas vamos ter necessidade de fluxos se não vendermos nenhum jogador até lá ou não tiver outro fato extraordinário. As composições de receitas do Grêmio estão da seguinte maneira. Depois vocês façam os comparativos, mas eu só vou falar de 18, se quiserem olhar depois de 17, fiquem à vontade para comparar. O nosso quadro social em 18 foi responsável por 21% da arrecadação de todo o exercício. Os contratos de TV 33%, venda de atletas 32%, outras despesas mais royalties 2%, publicidade 7%, premiações 1,5%, loja 1,5%, patrimoniais, acréscimos patrimoniais em torno de 1 milhão. Isso deu, essa bolacha e esses indicadores refletem todos os 402 milhões que o Grêmio arrecadou no ano de 2018. Por quê? Porque o Grêmio não tem nenhum resultado operacional da Arena. O Grêmio não ganha absolutamente nada ali, somente paga. O Grêmio paga em torno de 1,8 milhão por mês para fazer uso do estádio, para garantir o direito dos sócios, e, além do mais, quando acontece isso, nós temos no nosso quadro social um limite para cada categoria, e se ultrapassa aquele limite, nós temos que compartilhar o excesso de arrecadação do quadro social com a própria Arena Porto Alegrense. Então, o Grêmio todos os anos paga em torno de 2 a 3 milhões a mais para a Arena Porto Alegrense por conta do seu quadro social, porque, via de regra, extrapola também isso. Vocês acham que clube de futebol no Brasil não tem valor? Tem valor, sim. Antigamente, no Grêmio, isso aqui era contabilizado, era colocado no balanço. Hoje não é mais contabilizado, não é mais colocado no balanço porque não tem previsão nas normas contábeis. Mas o clube que mais valor tem no futebol brasileiro, esses dados são de 17. Não sei os dados de 18, mas todo mundo já melhorou. Flamengo, 1 bilhão e 600, Corinthians 1 bilhão e 500, Palmeiras 1 bilhão e 100, São Paulo 994 milhões. O Grêmio é o primeiro clube do eixo Rio e São Paulo, fora do eixo Rio e São Paulo, que tem percepção de marca, valor de marca. Valores agregados no nome Grêmio. E, para a satisfação gaúcha, o Internacional é o próximo, é o sexto. O que significa dizer que, embora na ponta do futebol do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, tanto o Grêmio como o Internacional, que são quinto e sextos clubes em termos de valores de marca no futebol brasileiro, são percebidos como importantes, têm valores agregados, como clubes que conquistam, como clubes que têm organização e, portanto, têm um valor intangível, mas faz um juízo importante sobre isso. Depois vem outros clubes que não importam. E esta posição deixou o Grêmio na quinta posição desde 2014. O Grêmio vem mantendo essa posição como acréscimo de valor de marca desde 2014, abaixo apenas desses clubes aqui, e as informações que tenho que o Grêmio deu um grande aumento. Tudo isso exatamente para buscar títulos, para satisfazer a torcida e tudo mais. Agora vamos dissecar um pouquinho aqueles dados das informações, das composições das receitas. Quem é que vocês acham que é o clube? Está na manchete aqui, mas vamos ver. Senão vocês não lessem a manchete. Quem é que vocês acham que é o clube que mais vende produtos no Brasil e que mais tem licenciamentos no Brasil? É o que todo mundo acha, mas não é. É o Grêmio. É o Grêmio. O Grêmio é o clube que consegue fazer melhor receita dos seus produtos. O Grêmio tem aproximadamente 2.200 produtos licenciados. O Grêmio consegue, com isso, ser o único clube que consegue também aumentar esta capitalização de valores de marca e de produtos licenciados no futebol brasileiro. O Grêmio aumentou sua participação de 16 para 17, o São Paulo baixou, o Flamengo baixou, o Corinthians baixou e o Palmeiras baixou. E isso faz parte da estratégia exatamente porque se nós não temos muitas outras alternativas para melhorar a nossa receita, nós temos que encontrar receitas exatamente desses indicadores gerenciais que são importantes. Aqui o Grêmio tem 5,5% da sua receita que corresponde àquela arrecadação de licenciamentos, depois veio o São Paulo, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Quanto é que vocês acham que as nossas lojas rendem para o Grêmio? O Grêmio tem 2 lojas. Uma, que é no estádio,
E abrimos outra neste ano, no mês de março, no centro de Porto Alegre. Alguém já foi conhecer a loja do Grêmio no centro de Porto Alegre aqui? Já foi? Já foi? Foi? Olha só, tem só 3, 4, 5. Só esse pessoal foi. A loja do Grêmio no centro de Porto Alegre é uma loja conceito, são 3 andares. Ela não tem apenas o varejo dos produtos do Grêmio, mas também tem um atendimento ao sócio. O segundo andar, todo ele é feito para ninguém precisar se deslocar à arena para exatamente ser atendido por uma informação que queira, por um pagamento que queira, por uma associação que queira, não importa. Mas aquela loja do Grêmio na arena, que não é uma loja que todo mundo passa pela frente e vê, e que possa ter curiosidade, mas aquela loja é uma loja de destino, quem vai lá vai comprar, rende bruto por ano para o Grêmio, 21 milhões de reais. Para vocês verem como o nosso torcedor está fidelizado com a marca, como o nosso torcedor está fidelizado e comprometido com as coisas do clube. Nós arrecadamos 16 milhões 159 na venda online em 18, arrecadamos 3 milhões 931 na venda de varejo direto, digo, e 3 milhões 900, quase 4 milhões na loja, na venda online. E as nossas lojas, e a nossa loja no centro de Porto Alegre está aproximadamente hoje, vendendo em torno de aproximadamente 350, 380 mil reais por mês. Ela é autossustentável, mas nós esperávamos um resultado um pouquinho melhor. De qualquer maneira, né, isso demonstra exatamente a fidelidade. Todas as demais lojas que vocês veem, todas as demais lojinhas que vocês veem no shopping, tudo isso é franquia. O Grêmio não tem absolutamente nenhuma ingerência naquela situação. Apenas nessas 2 lojas que o Grêmio tem. E também tem ingerência, sabe em quê? Na máquina de camiseta que está no aeroporto, que a pessoa vai lá e pode comprar uma camiseta, aquela sim, aquela máquina também é do Grêmio. Nosso quadro social teve uma evolução importante, né? Nós, em 2015, tínhamos 59.700 sócios, em 2014, em 15 tínhamos 62, em 16, 80, em 17, 91, em dezembro de 18, 89.500, e hoje, nos dias de hoje, na segunda-feira, dado de segunda-feira, nós temos 90.669 sócios ativos no Grêmio, que pagam em dia. 2015, agora vai cair um pouquinho, a gente sabe como é que funciona esse processo emocional de perder campeonato, ficar aquela coisa decepcionado, perde a fidelização, aquelas coisas todas, se decepciona, deixa de pagar. Mas a gente sabe que isso acontece, não tem problema nenhum. Mas o importante é que pudesse cumprir, porque o Grêmio permanece, continua vivo, e principalmente porque o nosso quadro social tem tido um crescimento de receita importante, hoje é uma das receitas mais importantes do clube. 45 milhões em 2015, 52 em 16, 66 em 17, 74 em 18, e tudo aponta que o Grêmio deverá arrecadar neste ano de 19 no quadro social, 76 milhões. Os nossos patrocínios também foram crescentes, porque na medida que o Grêmio deixou de ter completamente receitas provenientes do estádio, o Grêmio praticamente teve que trabalhar outras áreas, então nós tivemos 36 milhões de receitas de patrocínio em 2015, em 2016, 37,5, 2017, 38, 2018, passamos para 41 milhões de receitas anuais em cima de patrocínios. Quando eu falo patrocínios, é camisa, outros patrocínios que podem ser feitos, são várias formas de contratos que o Grêmio mantém sobre isso. O Grêmio se relaciona com o seu público, e aqui é uma coisa muito importante, desta maneira: 1 milhão de pessoas nos visitam todos os meses no site do Grêmio, 1 milhão de pessoas, 3 milhões participam da vida do Grêmio pelo Facebook, 2,6 pelo Twitter, 1,5 milhão no Instagram, 600 mil nos downloads, 400 mil são assinantes da Grêmio TV, 450 mil são ouvintes mensais da Rádio Umbro, que só transmite o dia do jogo. Não faz mais nada, só transmite o dia do jogo. Mas é a segunda audiência de rádio nos dias de jogos do Grêmio. Não é a Gaúcha, tem mais audiência que nós, depois vem a Rádio do Grêmio e depois vem as demais. Mas o Grêmio consegue ter a fidelização do seu torcedor participando diretamente de uma transmissão feita por gremistas, torcendo para o Grêmio e se decepcionando com o Grêmio. Não que nem aquela que a gente viu do Criciúma. Quem é que viu aquele do Criciúma esses dias? Não é igual aquela. Não precisa esculhambar daquele jeito também, vamos com calma. Mas o Grêmio tem aqui. E aqui tem um dado interessante aqui. Que tem um dado muito interessante. Nós fizemos há 2 meses atrás uma pesquisa de opinião das nossas formas de relacionamento e é notório e é impressionante como a mídia convencional tem perdido espaço.
mídia impressa, mídia falada, tem perdido muito espaço. Por várias razões, vários motivos. Porque, em primeiro lugar, está num processo de substituição clara de outros conteúdos, sejam pelas redes sociais, pelos outros relacionamentos que se tem, e os gremistas formam blogs e se manifestam. Então, 66% dos gremistas estão hoje tomando conhecimento das coisas do Grêmio por blogueiros, por pessoas que falam sobre o Grêmio, que conversam nas redes sociais sobre o Grêmio. E aí nos gerou uma extrema preocupação, porque eu vou dizer para vocês, 90% do que sai na imprensa e 90% às vezes do que sai não corresponde inteiramente à verdade daquilo que acontece, dos fatos. Então, preocupado com isso, para ter a certeza da informação, e para ter o conteúdo correto, e para ter um relacionamento leal e justo com a torcida, o Grêmio vai passar, já estamos nos organizando para começar a propor conteúdos sobre os determinados fatos que acontecem no Grêmio. Então, propõe o conteúdo, coloca isso nas redes sociais, talvez venda seus próprios conteúdos, talvez já amplie sua forma de se relacionar através de televisão, através de rádio, através dos seus próprios meios, mas o Grêmio vai começar a formular conteúdos e não deixar que muitas coisas saiam. Ontem, por exemplo, durante a transmissão, chegou um repórter e botou o microfone na boca e disse assim, está aqui clube tal europeu para serem olheiros do PP? Eu não sei disso, estou sabendo agora por ti, entendeu? Mas para vocês verem que como plantam situações que não sei se é verdade, não sei se corresponde à verdade, mas ao clube nunca chegou. E isto gera uma distorção de informações tremenda. E, sinceramente, quem quer se relacionar de uma maneira adequada, correta, justa e franca com o seu torcedor, não pode mais permitir isso, a não ser criando os seus próprios conteúdos. Tudo isso para fazer com que o torcedor do Grêmio seja absolutamente fidelizado, contente, feliz, e, se Deus quiser, cada vez mais feliz por títulos. Para finalizar, quero dizer uma coisa para vocês. A vida da gente tem muitas transformações e tal. A vida da gente passa por muitos momentos de dificuldade, mas não tem coisa mais, sinceramente, abjeta do que a extrema vaidade, do que a arrogância e do que a prepotência. É muito comum para quem faz vida pública, para quem tem atividade pública ou tem exposição pública, muitas vezes, sentar em qualquer cadeira que ocupa e ser reizinho, ou virar reizinho, ou mudar o seu comportamento, ou não ter mais aquela atitude de conviver. Os processos que dão certo são os processos que respeitam as relações, que respeitam o ser humano, que respeitam o bom debate, que tem respeito pela opinião dos outros e que principalmente respeitam as convivências. Lá no Grêmio, isso é um fato importante. No Grêmio, para quem tem conselheiros aqui, tem lá um conselheiro. Lá no Grêmio, era impressionante, há pouco tempo atrás, como se chegava numa reunião, a primeira coisa que se fazia, se olhavam, já torciam a boca e já partiu para agressão verbal. Não chegava a vias de fato porque era impossível. Isso era impossível, tu ter um colegiado, tu ter uma situação de responsabilidade com os assuntos mais importantes do clube se não tiver respeito nas relações. O Grêmio praticamente terminou isso. O Grêmio não tem mais aquela brigaçada. Já fizemos uma eleição de extremo consenso, na busca máxima de consenso, criamos uma coisa lá. Então, para mim, no Grêmio, se eu tiver que dizer o seguinte, se a minha contribuição no Grêmio foi importante, se a relação que este Conselho de Administração manteve no Grêmio foi importante, a coisa mais importante que fizemos, sabe qual foi? A maior engenharia, a maior obra, foi harmonizar e dar de bem as convivências que lá tínhamos. Isto, para mim, foi a coisa mais relevante, mais importante, mais produtiva que o Grêmio teve. E se vocês pensam que tomar atitudes gerenciais é importante, claro que sim, mas harmonizar comportamento e fazer debates corretos, justos, claros e educados e respeitosos, isto gera convivência civilizada. E o Grêmio hoje conseguiu eleger o seu presidente por aclamação. Muito obrigado. Pessoal, me pediram que eu não toquei alguns assuntos de propósito, porque eu sempre sei que tem curiosidades. Então, está aberto para perguntas, quem quiser fazer. Como é que faz o pessoal? Tem microfone aqui.
Nosso gerente, em primeiro lugar, eu gostaria de, só para finalizar, agradecer ao SESC, que gentilmente cumprimentar pela sua estrutura, que tem aqui o nosso consulado aqui de Camaquã, nossa rádio acústica, que fez um trabalho importante, a FAMURS, que está aqui também, ajuda a fazer isso, a todos aqueles que contribuíram para que isso efetivamente aconteça, e principalmente porque aqui tem uma repercussão social do conteúdo financeiro que for arrecadado aqui. E isso faz sentido para o Grêmio, porque o Grêmio também tem esta visão de comprometimento social. Fica aberto para perguntas aí. Ali. Presidente, Clóvis Gama, o Renato continua o ano que vem com nós? Sabe que ontem no vestiário lá para mim, continua. Não tenho dúvida disso. Tenho certeza disso, que é o melhor para o Grêmio. E vou te explicar por vários motivos. Em primeiro lugar, porque é integrado no nosso processo. Ele tem responsabilidades importantes, ele é um agente positivo das coisas, e quem pensa que o Renato, por exemplo, é o dono do futebol do Grêmio, não é bem assim, é quase isso. Quase isso. Não é bem assim, mas é bem parecido com isso. Mas o Renato é um sujeito extremamente, tem um bom senso hierárquico, sabe exatamente onde pisa, e quando faz porque não tem, e aqui creio que tenha vários empresários, não tem empregado melhor que se sinta dono. Se o empregado se sente dono do seu processo, das coisas que acontecem, e ele faz, não tem situação que dê mais resultado. O Renato se sente assim. Então vamos combinar, enquanto isso acontecer, está bem. Aí tu vai olhar os treinadores brasileiros. Quem é que vai fazer melhor do que ele? Dos cascudos, dos velhos, dos antigos, daqueles que têm o Mano Menezes, o Filipão, o Abel, o Vanderlei Luxemburgo. Tá? Fora do Renato no Grêmio é aposta. Vamos ter que trazer um treinador para apostar. Nós não precisamos disso, nós chegamos num nível que a gente pode confirmar, melhorar e qualificar o que estamos fazendo. Por isso eu tenho para mim que, e tive uma conversa excepcional ontem à tarde, antes do jogo com ele, que eu não tenho dúvida disso, entendeu? E acho que o desejo é recíproco. Tanto o Grêmio como ele, acho que querem permanecer para continuar o processo. Boa noite, presidente. Prazer em recebê-lo aqui em Camaquã novamente. Parabéns pelo trabalho. A pergunta de muitos gremistas é a seguinte: o que falta para fechar a questão toda da compra da gestão da Arena? Basicamente, é a Caixa Econômica Federal o último entrave? Nem é mais, porque ela saiu fora. Ela saiu fora. A Caixa custou para responder o que deveria ter respondido no começo. Eu fiquei extremamente decepcionado, porque a Caixa teve problemas de ordem pública, de gestão. Todos sabem, né? Todos sabem disso. Tem vários inquéritos, vários agentes seus respondendo o processo, e alguns já presos e condenados. Então, a Caixa pode tomar todos os cuidados do mundo e pode criar as condições de deixar essas averiguações. Mas eu nunca vi banco gostar de prejuízo. Alguém aqui já viu o banco gostar de prejuízo? Não sei se alguém tem bancário. Nunca gostou de prejuízo. A Caixa está sujeita a fazer um prejuízo de mais de 400 milhões de reais por conta dessa operação. Mais de 400 milhões. O Grêmio apresentou as alternativas, com ela participando. Mas, mesmo assim, ela está insensível e nos comunicou a Prefeitura de Porto Alegre, em caráter definitivo, que não mais participaria. Isso fazem 3 semanas. Né? Depois de praticamente um ano de conversa, fazem 3 semanas que ela comunicou que não estaria mais participando. Não há problema. O problema é seu. Diz que a responsabilidade é de outro, é da OS, e efetivamente era o que estava se fazendo, uma construção para que todo mundo saísse lucrando e que todo mundo saísse... Isto motivou uma nova construção de solução, porque a solução que tinha sido minutada decorre de um processo judicial, onde o Ministério Público do Rio Grande do Sul cobra da OAS as obras do entorno que ela se comprometeu lá no início das obras. E este custo que está sendo cobrado é na ordem de 200 milhões de reais. Vai pagar? Claro que não. A OAS está em recuperação judicial, não tem condições para isso. Mas o ajuste que foi feito para fazer um novo cronograma está mais ou menos em torno de 40 milhões. Se faz um cronograma novo, se definem obras importantes, além daquelas que já foram feitas, e cria-se, então, o cumprimento das obras do entorno, aquilo que se chama obras do entorno, que são nada mais do que medidas mitigatórias e compensatórias daqueles impactos gerados naquele local.
ficaria em torno de 40 milhões. Neste momento, eu te diria que surgiu uma alternativa importante, deu uma situação bastante consistente, o Grêmio melhorou muito a sua posição no negócio e nós temos uma proposta. E esta proposta, se a Prefeitura de Porto Alegre, que já temos resposta positiva dela, e o Ministério Público, que é o autor da ação, aceitar, eu te diria que vai andar. Mas eu nunca vi negócio tão difícil de ser concluído. Mas o Grêmio persegue isso. O Grêmio persegue isso, sabe por quê? Porque o Grêmio entende que o nosso estádio é subutilizado, que o nosso estádio poderia ser melhor aproveitado em toda a sua capacidade de negócio. E o Grêmio tem uma proposta e tem um projeto preparado para vender o estádio para os sócios. Nossa arrecadação no quadro social é de 76 milhões previstas para 2019, mas nós entendemos que é possível chegar a 120, 140 milhões de reais num plano de sócios novo, inovatório, onde se faça o check-in, se faça o check-out, se venda o espaço todo para os sócios, que cria uma condição de não termos mais bilheteria, à exceção do check-in e check-out, e nós temos muita esperança que isso possa ser concretizado, através de um projeto importante de arrecadação. E melhora a condição de todos os sócios do interior, enfim, se criam vão serem criadas várias modalidades. E o projeto é pegar esse recurso, exclusivamente esse recurso, e o custo do Futebol Grêmio, o tamanho do Futebol Grêmio, será exatamente o tamanho do seu quadro social. Quer dizer, se não for 100%, que seja muito próximo de cobrir e prover todas as suas despesas de folha de custeio. E isso sim seria um clube verdadeiramente planejado. O sócio dá o tamanho do futebol que quer. Claro que isso muitas vezes não se come, mas o projeto mais ou menos passa com esta visão e a perspectiva de concretização passa por isso. O que eu vou ter a dizer da Arena? Nós vamos ter emoções por mais uns 15, 20 dias. E aqui eu vou dizer para você, se não for finalizado até o 31 de dezembro de 2019, não acontecerá mais. Não terá mais possibilidade. Ainda tem esperança, embora cada dia seja menos um, tenho muita esperança que isso possa ser feito a partir dessa última construção que eu acabei de receber, vindo para cá, acabei de receber a minuta do acordo. Se o Ministério Público Gaúcho topar, acho que as coisas vão andar. Presidente, aqui. Opa. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria comentar com o senhor, é importante o senhor saber que é consenso na torcida do Grêmio, que o melhor jogador do clube hoje é o senhor. Sou gordinho, né? E tenho duas perguntas para fazer, mais ou menos do mesmo assunto. O senhor falou que teve que fazer uma operação de crédito urgente esse ano por não ter vendido um jogador no meio do ano. O assunto mais comentado de contratações até o meio do ano era a venda do Cebolinha, que hoje é o melhor atacante do Brasil. Então, é uma curiosidade da torcida se houve ou não houve uma real proposta pelo Cebolinha, se ele ficou no Grêmio por falta de proposta ou por decisão do clube. Então, a primeira questão é essa: por que o Cebolinha não foi? E a segunda questão é por que o Paulo Vitor não vai? Tá bom. Vou te responder as duas. Pelo Cebolinha, chegou uma única proposta que não se confirmou depois, de 45 milhões de euros, vindo de um clube da China. E a grande dúvida era se aquilo efetivamente se confirmasse ou o Cebolinha quisesse ir para a China. Mas a proposta depois não se confirmou, então o Cebolinha não teve proposta concreta oficializada para ser examinada, né? E não tendo proposta concreta, não tem parâmetro de negócio. Mas o que está hoje acontecendo é que tem muitas consultas. Creio que, desta vez, praticamente o Cebolinha sairá. Sabe que eu tenho muito cuidado dessas questões do desempenho de jogador. Pensei que tu ia me pedir o André também. Pô, sabe por quê? As palmas significam que vocês querem que o André saia. Você sabe que eu tenho muito constrangimento de falar sobre isso por uma razão muito simples. Às vezes, quem é que gosta de ser juiz de alguém? Quem é que gosta de julgar os outros? Quem é que gosta de emitir juízo sobre os outros? Só o jornalista, que faz opinião, porque o jornalista, geralmente pode ser jornalista, fazedor de matéria, mas não emite opinião. O jornalista que faz opinião, e é a opinião dele, e não temos que confundir isso com o seu veículo. Mas o que acontece ali? Essas pessoas têm família, têm filhos,
tem amigos, tem relacionamentos. Vocês não imaginam o quanto é destrutivo para uma pessoa que está no futebol e está na exposição pública receber essa carga enorme. Te diria mais, e agora convivendo com esse ambiente de futebol, dessa gurizada, tu vai olhar no vestiário, é tudo uma cara de guri, e são guris, de 20 anos, de 21, de 22, de 23, e cá para nós, o velho no futebol tem 32, 33, e é um guri, né? O Léo Moura tem 41, aí tu não quer, o Léo Moura é nego velho, né? Vamos combinar, né? Aí tu sabe que nunca vi ambiente cuja exigência de equilíbrio emocional e maturidade seja exercida com tanta rapidez do que nesses ambientes do futebol. Porque tu vira um popstar, tu vira ídolo, se tu é craque, com 20 anos tu é o cara, assediado. Aí tem duas coisas, ou o sujeito está preparado para isso, ou o sujeito morre. Tá? Não consegue aguentar o puxão. Por isso que eu tenho o maior respeito para essas questões assim. Ó. O desempenho do jogador, o Paulo Vitor até pouco tempo era um grande goleiro. E fracassou, e realmente está com dificuldade técnica. E está inseguro. Está inseguro, eu reconheço isso. O jogador que mais chance no Grêmio teve para ser o centroavante foi o André. Né? E vamos combinar, não deram os resultados, embora para cada um no seu momento foram contratações necessárias e importantes, mas não deu resultado. E, sinceramente, a vida continua. Eles poderão ter um melhor sucesso em outro lugar. Mas no Grêmio, efetivamente, ficaram marcados. Mas o que eu quero dizer de tudo isso é que eu tenho o maior respeito pela figura humana. Eu sei o quanto dói ser cobrado. Eu sei o quanto dói, às vezes, ter um filho na escola e cobrado por conta disso. Eu sei como é ruim essas coisas. Então, a primeira coisa que eu faço é respeitar o ser humano. A segunda coisa que eu faço, veladamente e de uma maneira muito quieta, é tomar a atitude que tem que ser tomada. Não é isso? Bem, Romildo, aqui na frente. Aqui. É o prefeito? Isso. Bom, sim. Vendo a tua fala e a tua palestra e observando muito o sentido de governança pública, e se observa a prefeitura. Né? Tu viajando naquilo que tu está falando ali, das relações com pessoas, o gerenciamento de egos, que é normal, tu trouxe essa experiência de 3 mandatos, por exemplo, como prefeito, trouxe para dentro do Grêmio, tu te espelhou nisso aí para dar o resultado que tu esperava? Eu vou dizer assim, eu sou advogado, tenho meus negócios particulares, tenho atividades privadas e é uma empresinha e tal, mas eu também faço atividades rurais e tal, tudo mais, essas coisas assim. Vamos combinar uma coisa, né? Todos os princípios aplicados no Grêmio são públicos. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque tu está sujeito aos controles. E os controles são os mesmos dos controles públicos. Tu está sujeito à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público, está sujeito à sociedade, está sujeito à imprensa, está sujeito a todos os controles no futebol, então é a mesma coisa. Tem o Conselho Deliberativo, tem o Conselho Fiscal, tem as auditorias independentes, tem a imprensa e também tem a torcida. Então, os princípios de transparência, de publicidade, de legalidade, de moralidade, de ética, são princípios inerentes à função pública e são princípios que o futebol absorve. É a coisa mais interessante. Quando um clube está quebrado, quando um clube está em dificuldade, agora mudaram um pouquinho o enfoque, porque agora o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados inventou que quer transformar o clube em clube empresa. Né? Mas a primeira coisa que no projeto do Clube Empresa são 2 institutos. É o refinanciamento das dívidas públicas imediatas e a possibilidade imediata de recuperação judicial, sem passar por 2 anos, como uma empresa privada tem que passar. Entendeu? Qual é o conteúdo? É para se salvar, não é como uma demanda de clube que queira efetivamente modernizar e tornar mais eficiente o futebol. Então, a primeira coisa, quando o clube está mal na vida, está mal das pernas, o que ele faz? Procura um grande empresário que possa lhe bancar e para ser o seu presidente. Não é isso? Quantas vezes vocês já não viram isso no futebol? Aliás, tem hoje no futebol. O Palmeiras é isso. E quantos mais tem? Procuram mecenas para ser bancado. Grande equívoco. Porque o conceito de empresário, ilegitimamente, é o seguinte: eu gerencio bem o meu negócio. O meu negócio tem que dar lucro. O meu negócio eu tenho que fazer andar. O meu negócio tem que ser eficiente. No futebol, se ele for fazer isso, ele não vai conseguir se relacionar com os seus públicos.
E futebol é governança sólida e solidária. Tu tem que envolver todo mundo num processo de justificação. E tu tem que gerar os teus recursos, não precisa do recurso dele para fazer. Porque ou ele vai quebrar, ou ele vai depois se recuperar no clube. Está errado. A gestão de clube de futebol tem todos os conceitos da vida pública, dos conceitos do direito público. E acho que é ali que está exatamente a essência das coisas, porque tu tem que governar pessoas e fazer os processos internos e produtivos serem o resultado. Por exemplo, esse processo de responsabilidade fiscal, eu aprendi na vida pública, como tu sabes, nós não podemos gastar mais do que temos. Mas o empresário pode gastar mais do que tem, que é o problema dele. Ou ele vai resolver isso mais na frente ou gerenciar. Nós não. Nós vamos responder para muita gente. Então, esse princípio da responsabilidade fiscal, que o clube gasta o que pode, o que arrecada, e tem os controles orçamentários, e tem todas as suas despesas absolutamente controladas, faz parte do direito público. Eu, sim, praticamente todos os preceitos que faço e exerço no Grêmio, juntamente com o Conselho de Administração, são preceitos da vida pública, da atividade pública, do direito público, da administração pública. E acho que tem que ser assim. E também quero já antecipar, sou contra o Grêmio sair do modelo associativo para se tornar clube empresa. O Grêmio não é uma SA que tenha sócios. O Grêmio tem os seus sócios, que são os donos do clube. Esses, sim, decidem, participam e fazem as coisas que têm que fazer. Então, é uma questão de conceito. Mas o Grêmio, sim, é um ente público. Não tenha dúvida disso. Boa noite, presidente. É um prazer receber o senhor aqui em Camaquã. Não sei se eu vou fazer uma análise correta, o senhor me corrige, né? Os gremistas estão sempre... A gente se questiona se o Renato vai permanecer ou não. Eu vejo que muitas vezes as pessoas confundem a fidelidade dele com o clube, com os atletas que ele tem em mãos para fazer um time, com uma certa arrogância e tal. Mas, claro, a gente que analisa o futebol, a gente sabe que hoje uma das deficiências do Grêmio, infelizmente, são os laterais. Só essa? Não, mas eu acho que desde o ano passado, isso. E a minha pergunta é o seguinte, como que está o andamento para essa reestruturação? Porque eu vejo que isso, inclusive, fragilizou a nossa defesa. Vou dizer o seguinte, como nós temos ainda 9 jogos para terminar o ano, e queremos coisas importantes, nós queremos ficar entre os 4, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, mas tu não deve, por exemplo, apressar um processo publicamente disto, sob pena de desconstituir, de desautorizar ou talvez até desestimular aqueles que estão lá. Agora, internamente, e até aí eu posso te dizer, não que eu não tenha vontade de te dizer, mas é o que a prudência manda, claro que já está efervescente. O Grêmio sabe das suas deficiências, sabe das suas carências, permanecerá muito forte na sua política de formação, mas assim como vários sairão, outros chegarão, não na mesma proporção. Mais sairão do que chegarão, porque mais jogadores são promovidos internamente. Fique tranquilo, o ano que vem nós vamos estar muito forte. De novo. Boa noite. Aqui. Meu nome é Wagner. Presidente, eu tenho uma grande dúvida. A gente vem acompanhando o futebol aí mais maciçamente nos últimos anos. E a gente tem notado a política do Grêmio, do futebol, de preservação de jogadores para a disputa das Copas. A gente está vendo que esse paradigma de poupar, né, pelo Flamengo meio que está caindo por terra. Eles estão jogando todos os jogos, todo mundo, e estão para disputar a final da Libertadores e virtualmente campeão brasileiro. Quando que o Grêmio vai disputar uma Libertadores da América e a gente pode ter esperança de ser campeão brasileiro no mesmo ano? Tu sabe que o Grêmio o ano passado foi, ou isso te lembra, no Campeonato Brasileiro? 4º lugar. O ano retrasado, 3º. O Grêmio sempre tem chegado, e efetivamente esse sistema de poupar, né, parte muito das avaliações de cada plantel, das questões físicas, das questões fisiológicas. Tu não pensa que tudo isso não tem um monitoramento, não se poupa porque quer poupar. Se poupa porque também tem riscos.
E existem exames que diagnosticam com muita facilidade essas questões de lesão, de risco de lesão. Bom, a outra questão é da melhor condição física, e aí sim uma opção do treinador, se tu vai decidir alguma coisa no jogo seguinte. O Renato, como é nosso treinador há 3 anos, tem por hábito, sim, quando tem uma decisão importante, pelo menos privilegiar essa decisão. E privilegiar essa decisão também implica, às vezes, não botar o time titular e correr riscos. E nós corremos os riscos. Mas este ano de 17, de 19, né, nós perdemos 8 pontos com o time titular em casa. Vamos fazer a meia-culpa? Né? Nós perdemos para o Fluminense, nós perdemos para o Santos e empatamos com a Chapecoense. Significa dizer que de 9 pontos fizemos apenas 1. Perdemos 8 em casa, com o time titular. Tu agrega 8 pontos aos 47 que temos hoje. Estaríamos com 55. Qual é a nossa posição? Encostado ao Palmeiras, vice-campeão, que é o vice-campeão hoje. Então, os processos, às vezes, né, não é o time titular que nós temos, o time, mas eu gostaria de dizer o seguinte, se nós pudéssemos montar, eu estou convencido, por exemplo, que nós vamos ter que ter 22 jogadores altamente competitivos. E vamos ter que ter 33 jogadores, todos eles egressos da base. Não significa dizer que desses 22 não estejam vários jogadores formados em cima, mas pelo menos 2 jogadores por posição, muito bem escolhidos, criteriosamente escolhidos, com capacidade de tudo, para não perder muita capacidade de enfrentamento, muita capacidade de competição. E o restante é o time da transição, é o time da gurizada, é o time que vem de lá e está acabada a história. Não é comprar 22, entendeu? É ter 22 em condições de titularidade. E o Grêmio está com esse raciocínio muito claro para este ano, principalmente a partir do esgotamento, né, de várias situações que aconteceram no Grêmio, a partir exatamente de um ciclo que não está encerrado, ao contrário, pode estar encerrado às vezes, quando se fala em ciclo virtuoso encerrado, ou ciclo de campeonatos encerrados, ou encerramento de protocolos internos do Grêmio encerrados, não é isso. Na verdade, são jogadores que estão indo e não estão mais cumprindo com aquilo que se espera deles. E aí tu emblema tudo isso num projeto. Não, o projeto está correto. Os jogadores é que vão ter que ser substituídos para dar continuidade ao projeto. Então, o ciclo não está sendo encerrado, o ciclo está sendo reciclado com jogadores e conceitos novos. Eu vou te ser bem franco, só tem um jeito de tu competir em todos os campeonatos em condições de vencê-lo. Tu ter pelo menos 22 jogadores iguais. Se tu tiveres 22 jogadores iguais, tu vai em frente. Aí vem a seguinte pergunta, quanto é que custa fazer isso? E aí vem a outra pergunta, queres fazer isso mais uma vez para deixar o Grêmio devedor e completamente encalacrado? Ou tu queres sempre estar disputando alguma coisa para nós mantermos a nossa competitividade e ser um clube responsável? Nesse dilema, eu quero disputar pelo menos 2 campeonatos por ano para ganhar, mas quero ser um clube responsável. Esta é a minha posição e, sinceramente, eu vou permanecer com ela. Que bom se nós pudéssemos chegar a 2 campeonatos juntos, assim, nesse nível, brasileiro e Libertadores. Mas não sei se me fiz entender para ti, porque eu acho que é por aí que as coisas andam. Boa noite, presidente. Com base no que o senhor falou, que 90% do que é falado na mídia não corresponde plenamente à verdade. Isso. A gente tem uma visão e ouve falar na questão da personalidade do Renato. E questão de ego e etc. e tal. Mas como foi esses 3 anos com ele? Houve muito trabalho da parte da gestão, porque o Renato a gente vê que parece ter amadurecido muito nesse quesito. E hoje a gente tem o prazer de ter um clube que tem um técnico que é ídolo, que ganhou jogando e como treinador, e que disputa isso com a figura do senhor também, que está dentro desse contexto de ser admirado por todos nós, aí, pela gestão e tal. Como é que foi essa relação? Teve bastante trabalho em relação a isso com ele, com essa franqueza que o senhor nos fala aí? Vou te colocar uma coisa assim, ó. Primeira coisa que a gente não deve fazer num processo de relacionamento, competir vaidades ou beleza com quem quer que seja. Muito menos o Renato. Não é isso? Quem quiser ser presidente e ao mesmo tempo estar acima do Renato, hierarquicamente pode estar, mas tem que estar ao lado do teu treinador.
e compreender como ele age, como ele vive, como ele se relaciona, como ele se comporta, como ele fala. E quando tiver que chamar a atenção dele, num momento discreto e de bastante intimidade, chame. Eu fiz isso várias vezes, mas na intimidade. E tenho nele um sujeito extremamente hierárquico. Estou repetindo isso porque ele é um sujeito disciplinado, ele respeita a hierarquia. Mas, como eu disse também, como ele se sente dono do Grêmio, e ele sendo empregado se sente dono do seu nariz e dono daquilo que faz, e dá resultado para o Grêmio, a gente tira todo o proveito desta situação. Se ultrapassar o limite, a gente conversa. Se der os resultados que precisa, a gente vai junto. Mas a primeira coisa que tem que tratar desse tema aqui é assim, ó, não seja publicamente superior a ele, não seja publicamente inferior a ele, seja uma autoridade moral quando precisa, mas respeite as suas iniciativas, porque ele está querendo ganhar também. Ele está querendo ganhar, ele tem essa personalidade de querer ganhar. Se tu assimila bem esse processo, tu aceita bem isso, tu resolve bem isso, e não fica o tempo inteiro cobrando, enchendo o saco, ou tratando de coisas pequenas, o resultado vai ser excepcional. E isso gerou comigo e com ele uma grande amizade. Uma grande amizade. Eu tenho por ele o maior respeito e a recíproca creio que seja também verdadeira. E esta relação de respeito implica na relação de presidente com o seu treinador, mas também implica na relação de amigos. E quando a gente fala de relação de amigos, tem fraternidade, tem solidariedade, tem cumplicidade, tem lealdade e tem também cobrança de resultados. Compreendendo o ser humano e aceitando o ser humano como ele é, tu vai muito mais longe. Agora, não enfrente aquilo que tu não pode enfrentar. Principalmente querer ser melhor, superior ou arrogante com aquele que está sendo comandado por ti. Deixa ele trabalhar. Compreenda ele. Deixa ele agir. Se estiver bom, deixe continuar agindo. Não tem problema. Este, para mim, é o segredo da coisa, respeitar as iniciativas. Ninguém gosta aqui de concordino, ninguém gosta aqui de... Vamos combinar. Enquanto estiver dando resultado, está tudo ótimo. E está dando. E mesmo que todo mundo ache que ele é o dono do Grêmio, e repito aqui, grande parte disso é verdade, mas eu vou dizer para vocês também que ele dá um grande resultado para o clube. E eu tenho o maior respeito por isso também. Presidente, uma questão importante para a gente entender isso. O senhor já foi presidente de partido político, hoje é presidente de uma grande nação do Rio Grande do Sul, que é o Grêmio, e o senhor é uma grande liderança política no PDT. Lhe pergunto o seguinte, a sua gestão como presidente do Grêmio durante esses anos, e agora, essa semana consagrada ainda, mais uma vez, a retomada de união das forças do Grêmio na sua reeleição, se isso pode vir a projetar o senhor, quem sabe, através dessa projeção do Grêmio, ao senhor ser um futuro candidato a governador ou algum cargo público do nosso estado ou do nosso Brasil? Já recusei isso. Já recusei isso porque não acho justo. Não acho justo tu te utilizar da notoriedade do clube para fazer carreira política. Não gosto disso, não faço isso, não farei isso. Essa pauta vem de fora, não é minha nem é do Grêmio. Mas eu não posso impedir que os outros falem, né? Primeira coisa que faz, muitas vezes, tu acabou de perguntar porque esse fato é notório, mas nunca surgiu de mim, nunca partiu de mim, nunca partirá de mim. Agora, que o meu partido, a quem eu uma vida inteira estive, né, fala isso? Fala. Torna isso público? Torna. E eu só tenho para te dizer uma coisa, enquanto eu estiver no Grêmio, não terá candidatura política para mim. Enquanto eu estiver na presidência do Grêmio, eu estou fora de qualquer eleição, não farei isso. Mas também devo te dizer, saí de lá, sou um ser político. Sou um ser político, sim. Sou um agente, fui agente público e, de certa forma, no Grêmio, sim. Aí lá, depois que tudo terminar, né, e se tiver conjuntura, porque, veja bem, olha só o risco que eu estou. Se eu saísse hoje, eu até sairia com um certo prestígiozinho. Mas daqui a 3 anos eu posso sair daqui completamente arrebentado. Não é verdade? Não é verdade? Eu posso sair daqui completamente arrebentado. O Grêmio pode não ganhar mais nada, pode entrar num processo diferente e tal, e a gente pode ficar indisciplinado com as coisas que ajustar. E aí ninguém vai perguntar isso para mim. Nem aqueles que falam sem falar comigo.
Não é isso? Então, vamos dizer, mas a única coisa que vale de tudo isso, observando o momento de hoje, que eu jamais me utilizarei do Grêmio ou da notoriedade que o clube te dá para uma candidatura política. Passado tudo isso, também não posso dizer que não, porque a gente tem paixões na vida. Não dá para deixar de dizer isso. Eu tenho paixões na vida, claro, minha família, meus pais, todo mundo isso é chavão, minha esposa, meus filhos, meu neto, minha neta, tudo mais. Eu tenho paixão pelo Grêmio e tenho muito respeito pela história do meu partido. E quando eu digo isso, eu não renego as minhas origens, porque é muito fácil hoje qualquer cidadão político dizer assim, eu não faço política, eu só quero, meu interesse é esse. Não. Na política, tu tem que ter compromisso com os teus companheiros, respeito à tua comunidade, lealdade com os teus propósitos, lealdade com aqueles que te ajudam e, principalmente, capacidade de se relacionar com toda a população. Quem renega na política, que hoje a coisa mais fácil é dizer que eu não gosto de partido, pode saber. Homem que se vale de partido, ele é solidário e coletivo. Quem rejeita uma atividade partidária, uma atividade política, por qualquer que seja, está renunciando a uma boa parte da sua vida, de valores da sua vida. Eu não sou assim. Eu tenho orgulho da minha história, tenho orgulho das candidaturas que fiz, dos cargos públicos que exerci, de tudo aquilo, tenho respeito por tudo isso, tenho respeito pelas pessoas que me ajudaram a chegar ali. E se tu não tiveres isto, tu vai ser mais um passante na tua vida, porque se tu não respeita aqueles que te ajudaram, tu não respeita o teu partido que te ajudou a chegar lá, não tem isso nenhum valor. Então, para mim, ser um apaixonado pelo Grêmio e um apaixonado pela história do meu partido faz parte do conteúdo dos valores da minha vida. E é assim que eu quero ser reconhecido. Não vou jamais esquecer disto e também não vou desvalorizar isso e muito menos desrespeitar isso ou muito menos trair isso. São valores de vida. Entendeu? Boa noite, presidente. Tudo bem? Me chamo Carolina. Eu gostaria de trazer uma pergunta um pouco pessoal, como torcedora, como mulher. Como é que o Grêmio, o senhor até comentou da questão do futebol feminino, tem se adentrado ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense, mas eu gostaria de ouvir das suas palavras a questão, dentro como gestão, como é que é a participação da mulher, da torcedora, o que o Grêmio trabalha para isso, para nós, torcedoras, cada vez estarem mais presentes junto a isso. O quadro funcional do Grêmio, 60% são de mulheres. Não tem nenhuma vice-presidente. Então, quer dizer que muitas trabalham pelo clube, mas não tem nenhum agente político importante, uma mulher. O Grêmio tem um grande respeito, claro, por tudo isso. Né? E o futebol feminino do Grêmio hoje, por exemplo, o Grêmio acertou um contrato de 10 anos, um estádio para desenvolver o futebol feminino. E aqui te confesso, o futebol feminino começou de uma maneira diferente. Não é que ele seja diferente, começou para mim de uma maneira equivocada. Porque ela passou a ser uma exigência legal, uma contrapartida para disputar campeonatos outros, que os clubes teriam que ter obrigatoriamente uma equipe feminina. Então, a base disso tudo, a premissa disso tudo, para mim, está completamente equivocada, porque isso tem que ser uma brotação natural, uma demanda natural, uma vontade natural, uma perspectiva de fazer aquilo de uma maneira natural. Mas hoje está se tornando um pouco diferente. Hoje nós temos na nossa escola de futebol mais de 200 mulheres, crianças, mulheres que estão lá aprendendo a jogar futebol na escola do Grêmio, de 7 anos a 12, 13, 14 anos. Coisa impressionante. E o Grêmio está dando a importância devida para isso, exatamente porque nós acabamos de contratar por 10 anos um estádio de futebol, aquele do Gravataí, do Cerâmica, para que lá seja completamente feito apenas o futebol feminino do Grêmio. Então, isso é uma coisa que vai ser não deixou de ser exigência, mas vai ser uma necessidade, vai ser uma coisa que vai pegar. Entendeu? Agora, eu vou te relatar um fato que tu veja só. Te lembra daquele episódio de Aranha no Grêmio? Aquele episódio de Aranha, daquela guria que deu uma... Não foi infeliz, é o jogo, é o futebol. Ela disse aquilo num forte impacto emocional. E, sinceramente, para quem é advogado aqui, sabe perfeitamente disso. Quer dizer, atuar sob forte impacto emocional atenua. Mas aquela moça, depois daquele episódio, o Grêmio foi desclassificado da Copa do Brasil.
Reverter a decisão depois do final por 6. O Grêmio não teve a mínima participação naquilo. A mínima participação naquilo. Foi uma coisa assim, tinham outras pessoas negras do lado dela que também disseram alguma coisa e não foram penalizadas. Aquela moça, 2 dias depois, teve tentativa de incêndio na casa dela. Ela perdeu o emprego. Ela se liquidou como pessoa, como ser humano e como torcedor. Não sei nem mais se vai ao estádio. Agora, um processo é justo fazer? Isso assusta as mulheres de ir ao estádio. A participação no estádio de mulheres, eu acho que não passa de 25%. 25%, talvez 30%. Tal. É ruim. Deveria ter sido feito. Se fazem campanhas de todas as ordens para prevenir isso, para estimular as mulheres aí e tal, mas não deve ser apenas no Dia da Mulher, né? Não deve ser no Outubro Rosa, não deve ser só nessas coisas assim, deve ser uma coisa permanente, porque para mim, sinceramente, a sociedade para mim não faz sentido eu fazer qualquer campanha nesse tipo, porque eu não admito discriminação de hipótese nenhuma, nem de negros, nem de mulheres, nem de crianças, nem de deficientes, nem de ninguém. Para mim são rigorosamente todos iguais. Eu não tenho esse sentimento comigo e me arrepia ver quem tem. A questão de engajamento feminino no futebol, eu acho que é um processo quase que socialmente que vai evoluir cada vez mais. A magistratura no Rio Grande do Sul, praticamente quase metade é mulher. O Ministério Público no Brasil, no Rio Grande do Sul, praticamente metade é mulher. Funcionários públicos, basicamente metade são mulheres. E o mundo está sendo aí. E lá na minha casa, para variar, quem manda é a mulher. E é verdade. Ela é titular dos nossos escritórios, ela que comanda tudo, responde por tudo, responde pela parte financeira, ela é a provedora da família, entendeu? Para fazer o que eu faço, da forma que faço, tem que ter as costas quentes. Não pense que é brincadeira. Tem que ter as costas quentes. E quem faz isso é a mulher. Então, eu acho, sinceramente, que essas questões culturais de igualdade vão ser suprimidas pelos conceitos de absoluta capacidade de serem profissionais, serem pessoas que se integram nos processos produtivos e sem nenhuma discriminação. Não sei se quis te responder, eu avancei um pouquinho o sinal, mas eu acho que o futebol será compartilhado meio a meio. Eu só não gostaria que, por exemplo, aquela mulher do Palmeiras fosse a presidente do Palmeiras. Sabe por que eu não gostaria? Porque não é um processo político, é um processo de dinheiro. Isso não é justo. Como isso não serve para homem, não deve ser para mulher. Entendeu? Então, o resto tudo é questão de se colocar bem nos processos e saber que uma mulher contribui positivamente para qualquer processo. E vamos combinar, onde a mulher mete a mão é muito mais organizado. E isso não é preconceito, é verdade. Não é isso? Presidente, então agradecer, em nome do SESC, a sua presença e o apoio de estar aqui conosco, junto com o Consulado, junto com a FAMURS, junto com a Rádio Acústica, e lhe dizer que para nós é um orgulho muito grande aqui de Camaquã, nós temos as lojas Pompeia, que é patrocinadora do futebol feminino do Grêmio. Isso, eu quero uma salva de palmas para as Pompeias, para a loja Pompeia, que vem de encontro ao que o presidente está colocando. Mas, presidente, a minha pergunta... Quem é que gerencia as lojas Pompeia? Aqui tem um time de gestores da loja Pompeia. Mas quem é que é a chefona lá? Não, a mulher? A Carmen, isso aí. Eu penso que eu não sei. Muito bem. Aqui conosco está o Carlão. Carlão, cadê você? Ali, aí, ó. É o Carlão da loja Pompeia, que é um grande incentivador do esporte feminino também aqui na nossa cidade e na nossa região. Vou me exibir também, tem loja Pompeia lá em Osório. Lá em viu só? Presidente... Eu estava na inauguração, eu era prefeito, estava lá. Isso é ótimo. Presidente, a minha pergunta é porque a gente se fala muito na questão pública, e é uma verdade, você tem que motivar as pessoas para desempenhar as suas funções, o seu trabalho, sendo que elas não têm uma remuneração extra e são aquelas pessoas que estão contratadas, né? E no futebol, muitas vezes é a mesma coisa. Como que você motiva na quarta e no sábado ou no domingo aquele mesmo grupo que já tem aquele seu salário, já está com aquela sua ordem, como fazer, e eles já com a sua questão financeira resolvida na sua vida, na grande maioria deles,
como que o clube planeja esse tipo de incentivo, esse tipo de mobilização para que os jogadores estejam realmente motivados dentro de campo durante 2 vezes na semana e com aquele... Como é que faz aquela preleção? Como é que prepara isso para aquela equipe? Eu vou te dizer, eu acho que é tão repetitivo que eu não sei como é que eles se motivam. O processo de preparação do futebol é uma repetição, tia. A palestra é a mesma, os resultados são os mesmos, o treino é o mesmo. É que para ele jogar bola é uma coisa fantástica, é ótimo. Então, e não é dinheiro que... Quer dizer, todo mundo acha que a premiação, por exemplo, quando se determina... As premiações, se o Grêmio ajusta por campeonato o ano inteiro. Então, nós já sabemos lá em janeiro o que o Grêmio pagará de premiação por metas alcançadas. Quer dizer, chegou no Campeonato Gaúcho é um preço, chegou no Campeonato Brasileiro tem outra forma de composição, chegou na Libertadores, chegou na Copa do Brasil, tudo se ajusta de acordo com percentuais das premiações. Então, basicamente, passa por aí. Então, essas questões... O dinheiro, eu te diria que motiva, mas não é o fundamental. O que motiva nesse tipo de situação é o bom ambiente, a cumplicidade, a amizade dos jogadores, os seus relacionamentos, a sua forma de tanta intimidade que são capazes de superar por si, pelas suas famílias, pelos ambientes que vivem, pelos outros, pelos próprios companheiros, nesse bom ambiente de trabalho, eles são capazes de superar e querer vencer. Então, a coisa mais importante que eu vejo no futebol hoje, em primeiro lugar, é um bom grupo de homens que convivem, são solidários, são fraternos, são amigos, são cúmplices naquela profissão e que querem ganhar. O bom ambiente eu te reputo como a coisa mais importante, porque o resto tudo passa a ser detalhe. Preparação de um jogo é detalhe, repetição de palestra é detalhe, forma de encarar o adversário é detalhe, jogada ensaiada é detalhe, batida de bola parada é detalhe, assim tal. Mas os caras jogam por eles e por muito mais, se são amigos. E se são correspondidos, têm respeito no clube. Então, essas coisas todas, para mim, são fundamentais. As coisas que mais fazem eles correr é o respeito que se tem por eles, é o apoio da torcida, é a solidariedade deles internamente e a capacidade de vontade de crescer. E para que tu tenha isso, só tem um jeito. Contrate homens de caráter. Sem caráter, não vai. Não vai. Presidente. Então, teremos mais uma pergunta e agradecemos a todos. Mais uma pergunta? Presidente, boa noite. O André não deu certo, né? Pelo menos até agora. O Tardelli também não vem dando certo. O Everton, o senhor já praticamente anunciou a saída dele no próximo ano. Não tem proposta, mas eu acho que vai, tá bem. O Luan, presidente, que agora está em final de contrato, o clube tem a intenção de renovar com o Luan, já procurou ele. E com a saída desses jogadores, em especial do Everton, se sair, o Grêmio já estuda a contratação do outro grande atacante, do porte do Everton. Se fala muito no Cavani. Isso pode acontecer ou não? Não, não vai acontecer. O Cavani é impossível o Grêmio conseguir cobrir uma situação de pagamento. O Grêmio, talvez, se conseguir equilibrar, vamos supor, se sair muita gente e tiver uma situação que a gente não sabe como é que vai acontecer, o Grêmio poderá ter um grande lance. Mas o mais importante é a continuidade de manter o que é possível manter, saindo aqueles que têm que sair por conta de tudo aquilo que vocês sabem que tem que sair. Não preciso nem dizer, né? Mas, assim, ó, o Grêmio... Eu não posso te dizer, assim, de uma maneira... O jogador de futebol, se hoje está mal, é uma coisa impressionante isso. Né? O Grêmio faz a política de renovação antecipada de muitos seus jogadores que quer apostar, que acha que tem que fazer, porque com isso a gente garante a participação dele no Grêmio, garante o seu contrato, garante o seu vínculo, garante o seu ativo, pode realizar depois, mas também tem muito jogador que, feito isso, se entrega. Ah, tu acha que isso não acontece? Acontece, e bastante. Jogador que acha que chegou, jogador com 22, 23 anos que acha que chegou no limite dele, ganha aquele salário que ele não tem que comprovar daqui a 2, 3 anos que ele está bem. Então, todos os jogadores que tu citaste, de repente acontecem fatos novos e inusitados e que não respondem, vamos por a sua trajetória, que naquele momento passam a ser tão bons, como nós tivemos que, como renovamos com o Luan, nós não renovamos com o Luan de 18, 19, nós renovamos com o Luan na época de 17. Nós renovamos agora com o Cebolinha, recentemente, quando não teve proposta para ele, para mantê-lo e para garantir toda essa situação, um contrato bastante robusto, renovamos com o Cebolinha de hoje. Assim como a gente sabe que vai micar com outros jogadores que a gente pagou e não vai ter, não vai entregar. Então, o que eu quero dizer com isso? Futebol é um momento. E aquele jogador que tem caráter,
que é capaz de se indignar também com a sua profissão e ser sempre um sujeito cobrador dele próprio e pode dar para dar respostas, ele pode ter sempre uma perspectiva. Agora, jogador que dá migué e só joga na hora da renovação, isso é manjado. Aí o clube que faz isso, vamos combinar? Então, essas coisas assim no futebol a gente aprende. É por isso que eu te digo, muito mais vale para o clube formar jogadores e ter a cultura de formação que passa por muitas coisas de valores do que propriamente chegar e, às vezes, comprar um jogador que dá tudo errado. E eu não estou fazendo aqui menção a ninguém, porque eu não quero julgar ninguém. Mas quando se erra numa compra dessa natureza, o grande responsável é o dirigente, que não soube avaliar adequadamente não apenas o campo, que pode ter uma trajetória, mas não soube avaliar a sua vida pregressa. Né? Aquela velha história, né? Maçã podre no cesto de maçã, apodrece o resto. É bem isso, bem isso. Muito obrigado, então, presidente Romildo Bolzan Júnior. Quero agradecer, presidente Romildo, principalmente por vir atender aqui essa região Centro-Sul e relembrar quem chegou depois que esta palestra na íntegra, tanto no FM 97.7 como em vídeo, ela vai ser transmitida por uma das parceiras aqui do evento, que é a Rádio Acústica, para todos os municípios aqui da região, Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Sentinela, para que todos tenham a oportunidade de absorver esse conhecimento que o senhor passou hoje, nessa noite completamente especial para nós aqui na região Centro-Sul. Em nome da FAMURS, que é a entidade que representa os 497 prefeitos, quero agradecer a presença aqui do vice-prefeito de Camaquã, vice-prefeito Jair, do nosso prefeito de Tapes, prefeito Silvio Rafaeli, e lembrar todos os parceiros desse evento, a Lindemann Fotografias, que está fazendo a cobertura também aqui do evento, ao Teatro do Sesc, na figura do Daniel Sperbe, que abriu esse brilhante espaço aqui de entretenimento, e principalmente a todos que vieram e contribuíram também com a caridade e com a responsabilidade social, que é uma das nossas marcas. Presidente Romildo Bolzan Júnior,